Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu queria aproveitar e fazer uma revisão dessa caneta. Eu vi algumas revisões sobre ela no YouTube com o Edu Almeida, com o Stephen Brown também. Ele faz uma revisão muito legal. E essa caneta é a Parker 51. Essa caneta, na realidade, eu ganhei como presente de formatura há mais de 20 anos atrás. Foi um presente do padrinho de minha irmã. Havia sido do pai dele e ele me entregou essa caneta. Essa caneta ela ficou muito tempo perdida na casa dos meus pais. E no ano passado meu pai encontrou ela por lá, me devolveu. E eu percebi que ela estava com alguns problemas e encaminhei ela para a Casa das Canetas em Curitiba, onde eles fizeram um excelente trabalho de restauração, retiraram toda a crosta de tinta seca que estava no alimentador e na pena da caneta, deram um polimento na caneta, trocaram o reservatório de tinta e ela chegou para mim praticamente com estado de nova. Tá? Ela provavelmente foi fabricada ali na década de 50 ou na década de 60, eu não sei, não deu para eu datar ela, não tem nenhuma indicação nas marcações que existem na tampa e que existem no conversor, eu vou mostrar daqui a pouquinho, que me indique o ano de fabricação. A gente pode só ter uma estimativa. Ela é uma caneta muito bonita, uma caneta vintage, né? Um design bem antigo. Aqui em cima na tampa, a gente percebe que tem essa... Não chega nem a ser uma meia esfera, né? Com uma coloração assim aperolada. Aqui a gente tem o clipe, né, que é aquela famosa flecha da Parker. A tampa dela é dourada e o corpo dela é um corpo feito com um plástico escuro, mas muito bonito. Depois que isso foi para a Casa das Canetas em Curitiba e recebeu o polimento, ficou muito bonito. Tá? O sistema de fechamento dela é de encaixe, mas a gente não ouve aquele clique. É bem macio esse sistema, ele fica bem seguro, a tampa da caneta ela não cai, ele é bem seguro e me parece que esse anel aqui, ele é utilizado para alguma estrutura dentro da tampa da caneta fazer esse fechamento. Ele encaixa muito bem, me dá às vezes uma sensação de um vácuo na hora que eu estou fechando a caneta. Não sei se o sistema tem alguma coisa a ver com isso, mas me parece isso daí. Tá? Esse tipo de caneta eu não vou conseguir dar o foco para vocês, mas eu vou tentar mostrar aqui com uma lupa. É o que eles chamam de pena encapuçada. Tá? Então a pena ela não fica exposta, a pena ela é bem fina, ela não fica exposta aí na caneta, como outras canetas tinteiro mais tradicionais. Eu particularmente confesso que prefiro as penas expostas. Eu acho que as canetas ficam bem mais bonitas, mas não desgosto totalmente desse tipo de pena não, ainda mais sendo uma caneta tradicional como é a Parker 51. Né? Aqui vocês podem ver um pouco melhor a pena com o alimentador. Tá? Aqui a pena vista de lado, então praticamente só aparece mesmo o topo da pena, é uma pena fina. Tá? Ela tem esse anel dourado aqui, vou tirar a lupa, e a grip section dela é exatamente do mesmo material que o corpo. Não fosse esse anel aqui, poderia ser apenas um segmento total dela, aí, né? Juntar o corpo da caneta nesse formato de charuto com a grip section. Tá? Abrindo aqui, desrosqueando, vocês vão ver o sistema de enchimento dela, que é um enchimento Aeromatic. Tá? Aqui tem algumas coisas escritas, eu não sei se daria para perceber com a lupa,
mas está escrito ali Parker 51, e fazendo uma tradução livre do inglês, né? Para encher o reservatório, você pressiona essa barra que está aqui. Aqui nessa posição tem um reservatório. Eu não sei se isso é feito de borracha ou algum material de silicone, não sei se foi trocado. Desculpa. E a gente tem que apertar essa barra 4 vezes com a ponta da pena dentro do tinteiro e ele enche, tá? Então aqui tem a instrução de enchimento, ok? E ele pede para usar uma tinta específica da Parker, e diz ali feito nos Estados Unidos. Então é uma caneta feita na América do Norte. Esse reservatório, ele guarda muita tinta, muita tinta. Quando eu levo a caneta para o trabalho, e como eu disse no vídeo anterior, eu escrevo muito no trabalho, ela dura fácil, a quantidade de tinta aqui dura fácil mais de uma semana, tá? Então quando já vou chegando mais para o final da semana, eu tenho que desrosquear o corpo da caneta e olhar o reservatório, que não é fácil de ver, principalmente porque a borracha ela tem uma tonalidade de cinza. Aqui o reservatório está cheio, então a gente não percebe isso contra a luz, mas ele tem uma tonalidade de cinza e fica até meio difícil contra a luz perceber o nível da tinta. Isso é uma coisa que me desagrada um pouco na Parker 51, essa dificuldade que eu tenho de perceber o nível da tinta, mas em contrapartida o reservatório guarda uma quantidade muito grande, tá? Eu acho que utilizar ela dessa maneira faz com que ela perca um pouco do charme que ela tem, tá? Fica me parecendo uma caneta muito comum. E ela é uma caneta relativamente leve, mas eu não acho ruim escrever com ela assim, mas isso tira um pouco do charme inerente a esse tipo de caneta. Então eu prefiro colocar a tampa aqui atrás e escrever com ela dessa maneira. Eu acho que ela dá um charme, vamos dizer assim, todo especial à caneta. Vou escrever um pouco com ela para vocês verem. Ela é a Parker 51. Provavelmente fabricada na década de 1950 ou na década de 1960. Eu estou usando com ela uma tinta da Parker, que é a Quink, que é uma tinta de secagem rápida da Parker. Blue, Black. A pena dela é uma pena fina. Ela tem um fluxo de tinta muito bom. Na grande maioria dos tipos de papel que eu uso, ela normalmente não tem falhas. Quando ela costuma apresentar alguma falha é se eu deixar ela destampada há muito tempo. E quando eu vou escrever, no início da escrita ela falha um pouquinho, mas isso por conta da evaporação da água da tinta e o modelo da tinta também, que é a Queen, que ela tem uma secagem mais rápida, mas ela não costuma ter falha. Ela não tem muita variação de linha, mesmo pressionando ela, até porque essa pena encapuzada, se a gente pressionar muito, acaba encostando a ponta dessa pena no capuz ali da caneta e não dá uma flexibilidade muito grande, tá? A pena ela é relativamente úmida. Mesmo com a tinta da Parker, a Quink, ela tem uma umidade boa. Então não permite que ela seque muito rápido quando está sem a tampa, protegendo a pena. Mas também a gente não precisa esperar muito tempo para que a tinta seque no papel. Eu lembro que quando eu mandei revisar essa caneta na Casa das Canetas, eu perguntei para a pessoa que me atendeu via e-mail
se valeria a pena eu pagar o valor que eu paguei pela restauração da caneta. Contando com a postagem, eu devo ter investido alguma coisa em torno de 150 ou 170 reais no máximo. E ele disse que certamente que valeria a pena, até porque a caneta, depois de reformada, ficaria numa condição excelente, como ela realmente ficou. E das canetas tinteiro que eu tenho, é a que tem a melhor escrita. Eu não tenho dúvida nenhuma de dizer isso. Em relação a Crown Caprice, que eu revisei alguns dias atrás, que é uma caneta que é bem mais barata e não tem toda a tradição de uma Parker 51. A Parker 51 ela escreve melhor. E arriscaria até a dizer que, na minha opinião, e eu vou fazer uma revisão depois sobre isso, ela escreve melhor do que a Montblanc Legrand que eu tenho, em relação à pena. Não sei se por conta da tinta que eu estou usando na Legrand, ou se a Legrand precisa de algum pequeno ajuste na pena, não sei exatamente. Mas a minha impressão é que essa, das 3 canetas tinteiro que eu tenho, e como eu disse antes, eu não sou um colecionador, estou começando a tentar fazer uma coleção de canetas tinteiro, mas das 3 canetas tinteiro que eu tenho, e que eu uso com frequência, definitivamente essa, na minha opinião, é que tem a melhor escrita.